Ontem, após a reunião com partidos da oposição e o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que não iria revelar as estratégias, mas que sim estavam estudando possibilidades de projetos de lei pela Câmara dos Deputados e outras medidas que poderiam ser cargos no Executivo Estadual para manter o mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que estava licenciado e agora reassumiu como deputado federal, mas continua nos Estados Unidos. Ele garantiu que ele vai terminar o mandato. Vamos ver o trecho. Seu mandato. Qual é a forma que nós vamos usar para isso? Seja votando matérias legislativas ou com soluções políticas, como uma delas a que você acaba de apresentar e outras, nós veremos o deputado Eduardo Bolsonaro concluindo o mandato dele. Logicamente que com toda essa perseguição e continuando dessa forma, ele exercerá esse mandato desde onde ele mora hoje, que é nos Estados Unidos. Todos os outros deputados apoiaram a manifestação de Sóstenes, que criticou duramente o ministro Alexandre de Moraes e todo esse processo que eles estão sendo investigados. A gente lembra que na última sexta-feira a Polícia Federal deflagrou essa operação e Eduardo Bolsonaro é o principal alvo nessa investigação por obstrução e também coação no curso do processo e atentado à soberania para impor sanções ao Brasil. Raniele, então são duas alternativas. Uma seria a instituição, né, do mandato à distância. É o projeto de um deputado do Espírito Santo, do Progressistas, que quer aprovar um mandato à distância aí na Câmara. E a outra ideia seria que algum governador aliado nomeasse o Eduardo secretário e o colocasse para trabalhar fora do país. Os dois governadores que já se dispuseram, inclusive nos bastidores, a fazer isso, são os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL, a gente tem foto dele aí, Denis, o governador Cláudio Castro, está aí ele, e o governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que também poderia nomear o Eduardo secretário para que ele ficasse à disposição do governo de Santa Catarina, morando nos Estados Unidos e se licenciando do mandato, portanto, permanecendo até o fim. Seriam medidas para driblar a fuga do Eduardo do Brasil, professor? Sim, e são absolutamente ilegais e inconstitucionais. Porque a primeira, ou seja, permitir que exerça o mandato no exterior, é uma medida adotada para favorecer uma pessoa. Então, é um princípio basilar no direito que não é possível se sustentar frente a esse caso e a outros casos semelhantes. Portanto, isso é um verdadeiro absurdo, né? Isso é um verdadeiro absurdo. E não passa. Isso não passa na Câmara dos Deputados. Por outro lado, ser secretário ou de Santa Catarina ou do Rio de Janeiro, onde mora, aí é um tapa na cara dos catarinenses e dos fluminenses, né? Se um governador adotar isso e ficar claro que ele não está trabalhando como secretário estando nos Estados Unidos, que é impossível, servindo ao governo de Santa Catarina ou do Rio de Janeiro, aí vai vir questões que podem levar até, no limite, a um impeachment desses governadores, que dificilmente serão fechados. Mas eu estou falando, vão entrar na justiça, e aí você tem uma série de crimes que serão cometidos, caso isso ocorra, por esses governadores. Então, isso não é brincadeira de querer enganar a justiça, dar um drible no Alexandre de Moraes e achar que ficaram por elas. A legislação é clara sobre isso. Virar secretário sem estar trabalhando, fingindo que é secretário estando no exterior, isso nunca ocorreu. E a legislação brasileira vai ser acionada e o Poder Judiciário brasileiro com absoluta certeza. E como eu fico na dúvida aqui, Franci, como vamos supor que o Jorginho Melo, o governador, ou Cláudio Castro fossem efetivamente fazer isso, como é que ele tomaria posse?
Tem como, Amadeu? Para tomar posse tinha que vir para o Brasil ou não? Ou toma posse também no exterior? Assinatura eletrônica? Tudo à distância. É uma coisa absurda, Amadeu. É uma aberração. Uma aberração. Você fica até assustado com as ideias que surgem para unicamente proteger a família Bolsonaro. E o Eduardo, que quando foi aos Estados Unidos, não tinha ali nenhum grande processo que impactava a liberdade dele, que poderia levá-lo à prisão. Mas todo o movimento que ele vem fazendo no exterior é um movimento totalmente danoso para o Brasil, mas me assusta políticos, governadores que consideram seus estados como uma espécie de currais da família Bolsonaro, porque é isso que está acontecendo, Amadeu. Tanto o Rio de Janeiro quanto Santa Catarina estão sendo tratados como currais da família Bolsonaro. É uma metáfora, como se alguém fosse aqui num carro e aí se atirasse sobre um muro com o carro, batesse no muro, o muro bateu no meu carro, olha aí, tá o prejuízo, quem vai pagar esse prejuízo? Socorro, atenção. Quer dizer, seria o que? Seria um escritório de representação do Estado nos Estados Unidos? Eu não entendo, doutor. É uma espécie de escritório de representação do golpe. E outra coisa, específico nos Estados Unidos. Sim. A representação específica nos Estados Unidos. A Ranieri tem bastidores do Supremo sobre essas possibilidades exóticas levantadas pelo Sóstenes, Ranieri. Os ministros do Supremo Tribunal ali nos bastidores já se manifestaram, dizendo que essa tentativa de Eduardo Bolsonaro está ali claramente nessa tentativa de se esquivar de decisões judiciais brasileiras, uma vez que ele pode ser julgado e até preso. Então, seria diretamente para fugir da prisão. Eles não falaram sobre questão de inconstitucionalidade, mas, claro, se um projeto de lei fosse aprovado na Câmara, a proposta do deputado Evair de Mello, com certeza algum deputado do PT iria ali manifestar, iria instigar o Supremo Tribunal Federal e eles iriam se debruçar sobre a Constituição e provavelmente iriam dar uma resposta de inconstitucionalidade. Bom, esteja essa guerra entre executivo e legislativo, mas ele pautar um projeto nesse sentido, eu acho complicado para a imagem da Câmara e dele, Hugo Mota. Vamos lá, agora a manchete aí